Olá, graça eterna, paz eterna. Filhos do Altíssimo, filhos do Soberano, do Maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai de Eternidade. Como vão vocês? Só vitória, graças a Deus. Amém? Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho Eterno da Graça Eterna. Amados, o nosso tema vamos falar sobre servir. Já dizia meu sábio avô, quem não vive para servir não serve para viver. Amém? O nosso tema é o princípio da graça. O princípio da graça eterna. O princípio da graça eterna. Ali atrás, no fundo, está Dorinha. Parabéns, Dorinha. Olha aqui. Dorinha, princesa Dorinha. Olha aqui, ó. Princesa Dorinha, caiu o caderno. Amém? Da graça e paz para todos. Diga, graça e paz. Fale, cumprimenta aí, graça e paz, diga. Diga aí, graça e paz. Graça e paz. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vamos falar sobre servir. Servir. Amém? Amém? Pronto, Daurinha vai ficar quietinha ali e nós vamos fazer a nossa gravação, amém? Deixa eu pegar aqui o nosso caderno. Amém? Nosso caderno aqui. Daurinha ainda está aqui. Dorinha quer acompanhar. Então, amados, vamos falar sobre servir. Quem não vive para servir não serve para viver. Amém? Fiz umas anotaçõezinhas aqui, né? Saiu aqui um pouco, né, do nosso roteiro. Amém, amados? O nosso texto é Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, se você puder estar comigo aí lendo, o princípio da graça. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 diz assim, olha só. Porque o Filho do Homem também não veio para servir, porque também o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, amados? Então, Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, e sim para servir. Amém? Então, nós temos que servir, né? Então, isto vai mudar a sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma depois que nós colocarmos esse princípio bíblico em prática. Nunca mais a minha, a tua, a nossa vida será a mesma, não é? Então, abençoados. O apóstolo Paulo, também ali na sua carta aos Efésios, em tempo de escravidão, tempo de servidão, ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 7. Efésios 6, 7. Vamos ler? Efésios capítulo 6, versículo de número 7. Olha aí, Efésios 6, 7 diz assim. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Então nós temos que servir como se fosse para o Senhor. Se você faz algo para alguém, não espere recompensa de outrem, porque a recompensa vem de Deus, o galardão vem de Deus. Amém? Então, não servindo, né? Efésios capítulo 6, versículo 7. Voltando para o 6, diz assim, 6. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando você está servindo, você está fazendo a vontade de Deus, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele serviu. Aí o 7 diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Então nós estamos servindo, não pensando em receber algo do homem, mas como se fosse ao Senhor, porque a recompensa vem de Deus. Amém? Sirva. Se você está passando, você jovem, está passando
numa avenida, numa rua, para estar passando uma senhora, um senhor de idade, ajude uma gestante, ajude a atravessar a avenida, a pista, a BR. Ou então você está num coletivo, no busão lotado, está uma senhora de idade, ofereça a sua cadeira para que ela se sente, ofereça uma gentileza, ofereça a uma pessoa de idade. Então você está servindo, você está seguindo o exemplo de Jesus Nazareno, né? Que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Não é? O 8 diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. O apóstolo Paulo, essa carta aqui de Efésios, carta do apóstolo Paulo, é um tempo de escravidão, um tempo de servidão. Então ele está dizendo, ou servo ou livre, ou senhor ou o servo, né? Então é servir, ter esse exemplo. Então nós temos que servir. Então não procure ser servido, mas procure servir. É melhor servir do que ser servido, né, abençoados? Esse é o princípio da graça eterna. Servir, uma virtude de amor. Servir, né? Você servir, você ser útil, é uma virtude de amor. Amém? Então essa é a mentalidade da graça eterna, é o servir. Não querer ser servido, não querer ser bajulado. Não, nós temos que, quando você for fazer algo, você for fazer um serviço, por mais simples que for, por pouco que você esteja ganhando, mas faça o seu melhor. Sirva com alegria, trabalhe com alegria. Através daquele serviço, de repente, já aconteceu comigo de fazer um serviço simples numa residência, né? Simples. E através daquele serviço simples, eu peguei o serviço completo da residência. Por quê? Porque aquele serviço simples eu fiz com amor, eu fiz com dedicação. Então, sirva ao Senhor, nesta mentalidade da graça eterna. Dê o primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? Servir. Quando você está servindo, você vai ser servido. Deus te dará condições para você ser servido, porque você está servindo. Então, o primeiro passo é servir, né? O primeiro passo é servir, né? Acalme seu coração. Eu conversando com pessoas, mas porque eu trabalho tanto naquela empresa e eu faço o melhor, não é, vou dizer uma obrigação, né? Mas é um dever seu de fazer o melhor. É um dever seu. Mesmo que você não esteja recebendo a altura, mas você está fazendo o seu melhor, então você vai ser reconhecido. Mais cedo ou mais tarde você vai ser reconhecido. Alguém chega ali, vê seu serviço e diz assim, poxa, quem fez esse serviço? Alguém vai dizer, foi fulano. Então alguém vai te chamar, vai dizer que serviço maravilhoso, que serviço perfeito, porque você fez com dedicação, né? Eu já vi pessoas que pegou um serviço, aí de repente ele fez um abatimento, mas ele disse, eu faço de qualquer jeito. Não, você fez um abatimento, mas você tem que fazer da mesma forma se você tivesse recebido o dinheiro normal. Você fez 50% a mais, você deu 10%, 20% de desconto, mas não é por isso que vai cair a qualidade. Você vai fazer de qualquer jeito, não, você vai fazer como se você estivesse recebendo o preço normal, amém? E muitas vezes a gente nem está recebendo, mas o servir, ser exemplo, nós lemos lá em Marcos, né? Porque o Filho do Homem, pois nem mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos, de muitos, né? Dos filhos escolhidos, filhos amados. Olha, abençoados, acalma o teu coração. De repente você fica inquieto. Essa inquietação não vai mudar nada na sua vida. Essa inquietação só vai atrapalhar, só vai afetar a tua saúde, tua produtividade, né? Então, faça o seu melhor na sua empresa. Você é um funcionário, faça o seu melhor,
faça com amor, amém? Lembre-se, trabalhe, eu trouxe essa versão, né, de Efésios capítulo 6, versículo 7, trabalhe com entusiasmo, não com tristeza, não, eu vou fazer amanhã, eu faço depois. Trabalhe com entusiasmo, como se servisse ao Senhor, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e não ao homem. Quando você for fazer qualquer coisa, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E afinal de contas, você está fazendo para Deus. O próprio Jesus Nazareno, ele diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ele não precisa, ele é espírito. Mas quando você faz para um pequenino, quando você faz para um filho do eterno, do soberano, quando você mata a fome dele, quando você mata a sede, quando você, como eu já falei, quando você socorre o necessitado, o órfão, a viúva, quando você dá o seu assento para uma idosa no coletivo, quando você dá o seu assento para uma mulher grávida, mesmo que algumas vezes ela diga: não quero não. Mas mesmo assim você fez a sua parte, você se colocou ali para servir, você se colocou ali nas condições de servir, né? Eu li o 7 de Efésios, olha o 8. Lembre-se de que o Senhor recompensará, recompensa é galardão. O Senhor recompensará cada um de nós, cada um dos filhos, pelo bem que fizermos. Que seja escravo, que seja livre. Olha aí, que seja escravo, porque a época de Paulo é a época da escravidão. Então, que seja o escravo, né? Que seja ali o servo, ou que seja o livre, que seja o senhor, né? Então temos que sirva aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens. Tem pessoas que fazem um serviço, vai fazer um serviço, tem pessoas que trabalham numa empresa, ele faz um serviço, ele faz uma gambiarra ali, não, eu tenho que terminar logo, e né, não tem qualidade no seu serviço. Então é importante a gente ter isso na mente, servir como se a Deus, entender. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, né? 1 Pedro, você pode estar lendo conosco, né? 1 Pedro 4:10, né? Vou ler mais esse texto aqui, 1 Pedro, para a gente estar concluindo, fechando aí a nossa ministração, né? Nosso culto racional, né, de hoje. 1 Pedro capítulo 4 e o verso 10, né? Amém? 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz assim: olha, filhos do amado, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí, amados. Olha só que coisa tão maravilhosa. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um que recebeu o dom é gratuito, você recebeu o dom de servir, porque melhor é abençoar do que ser abençoado, melhor é abençoar, né? Melhor é dar do que receber, então melhor é servir do que ser servido, né? Então ele prepara uma mesa, quando você serve, ele prepara, o próprio soberano, ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, porque você serviu toda a sua vida, você foi um bom servo, você foi um bom funcionário, você foi um bom liderado, você foi um bom diácono, você foi um bom presbítero, você foi um bom missionário, você foi um bom obreiro, você fez por amor, né? Porque tem pessoas que fazem para aparecer, né? Eu me lembro que quando eu era um diácono, muitos estavam ao meu lado ali, parados, sem fazer nada, e de repente o líder chegava, né, o bispo, e eles pegavam e começava aquele
Se ele, aquele pique que ele estava ali, se ele, desde o início, ele tivesse naquele pique, ele já tinha terminado há muito tempo, mas não, eles não estavam ligando. Mas quando o bispo chegou, eles, né, podia fazer para mostrar o homem. Não, nós não temos que mostrar o homem. Nós temos que mostrar a Deus, nós temos que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Amém, amados? Então, é importante servir. Então, isso aí vai mudar completamente a sua vida, né? Vai mudar a sua vida. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Quando você, eu, nós aprendermos o ato de servir. Amém? Deixa eu orar por você. Amém? Eu quero te servir. Quero te servir nesse momento. Eu quero orar por você. Amém? Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Que possamos cada dia aprender a servir. Que cada dia possamos aprender a dar. Melhor é dar do que receber. Pai querido, Pai santo, que possamos sempre fazer como se fosse para o Senhor, sabendo que a recompensa não vem daquela pessoa que a gente está fazendo, mas a recompensa vem do Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai eterno, eu te louvo, te exalto, te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, te agradeço pela noite abençoada, que cada dia nós possamos servir o nosso próximo, amar o nosso próximo, o princípio da graça eterna, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, servir ao próximo. Pai querido, eu te agradeço, te peço que aonde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, que superabunde a tua graça, a tua paz, o teu amor. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Graça eterna, paz eterna, Abba, Pai.